Antes de começar a introdução alimentar do seu bebê, que tal a gente entender de uma vez por todas as diferenças entre os dois principais métodos de introdução alimentar? São eles, BLW e tradicional. Eu vou começar agora a explicar um pouquinho sobre o método tradicional. O método tradicional nada mais é do que uma forma mais adaptada do método no qual você teve a sua introdução alimentar. Ou seja, o método em que você começou a comer. Então, se você perguntar para sua mãe, para os seus avós, eles vão responder: a gente começava com um suquinho, depois começava com uma frutinha amassada, e aí depois de alguns dias a gente começava com uma sopinha, inicialmente sem carne, depois com carne, e essa sopinha inicialmente era bem amassadinha, era bem triturada. Depois a gente foi evoluindo aos poucos essa introdução alimentar, a gente foi evoluindo a consistência dos alimentos da forma em que o bebê aceitava. Então, quando o bebê começava a se interessar a comer sozinho, a gente deixava o bebê comer. Isso é mais ou menos o método tradicional de hoje. É claro que existem algumas adaptações. Por exemplo, a gente não indica muito o uso de mix, o uso de liquidificador, mas em algumas situações, no método tradicional, eles ainda são necessários. No método tradicional, bem no começo, lá pelos 6 meses de idade, a primeira coisa que a criança vai receber é fruta, seja suco ou papa de fruta. Independente disso, a alimentação tradicional é uma alimentação que a gente chama um pouco mais passiva. Ou seja, a criança senta no cadeirão e a comida simplesmente chega para ela. Ela não tem que correr atrás da comida no sentido de pegar com a própria mão e se alimentar. A criança é alimentada com uma colher, ela fica parada e essa colher chega até ela e ela vai se alimentando. Muitos pais, eles também colocam colher na mão da criança para que ela também se interesse a se alimentar sozinha. E isso funciona. Nesse início de introdução alimentar, como eu disse, os alimentos são bem triturados, são bem amassados. Mas, obrigatoriamente ou conforme a criança vai aceitando, lá pelo 9º mês, 10º mês, normalmente a criança já começa a comer pedacinhos. Então, pedacinho de cenoura, pedacinho de chuchu, pedacinho de frango. Lá no começo da introdução alimentar, com 6, 7 meses, a papinha era toda misturada. Então, era uma papinha com frango, batata, cenoura e escarola, por exemplo. Lá pelo 10º mês, no método tradicional, a criança tem os alimentos apresentados para ela de forma diferente. Eles são apresentados separadamente no prato. Então vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter uma carninha, uma verdura, uma saladinha, para que aí sim a criança evolua o método dela, evolua a forma como ela está se alimentando, de acordo com a idade e aparecimento dos dentes. Já no método BLW, a coisa é um pouquinho diferente. Os pais que são adeptos a esse método, eles costumam dizer que é um novo método. Mas, na verdade, o BLW já está aí há pelo menos uns 10 anos. E tem muitas crianças que se alimentam dele desta forma e dá muito certo. BLW nada mais é do que, desde o começo, ou seja, desde o 6º mês de vida, a criança é apresentada para os alimentos em formato de pedaços. Então, normalmente com 6 meses, quando a criança já está pronta para comer, ela pega o alimento com a mão, ela pega algum brinquedo com a mão e leva na boca. E esse é o método de introdução alimentar BLW. A criança vai se alimentar por ela, de uma maneira como ela vai escolher. Então, inicialmente, o alimento é colocado na frente dela em pedaços relativamente grandes para que ela consiga pegar. Se eu colocar, por exemplo, um grãozinho de arroz para uma criança de 6 meses, talvez ela não tenha tanta facilidade assim para conseguir pegar. Ao ponto que um pedaço de batata, por exemplo, é mais fácil ela pegar e levar até a boca, morder. Muitos pais falam que esse método acaba sendo um pouco difícil porque a criança aprende a brincar com a comida, ela não encara tão bem o fato de que aquilo é uma comida, ela encara que aquilo é um brinquedo.
Eu acho que todos os métodos, seja o tradicional ou o BLW, têm os prós e os contras. Se a criança está com fome no método BLW, ela vai pegar aquela batata e ela vai comer. Uma hora ela vai aprender a comer, aprender a textura, o sabor único da batata e não o sabor da batata misturado, por exemplo, com cenoura, com frango. São métodos diferentes, mas na minha opinião, são métodos que funcionam. No método BLW, inicialmente, como eu falei, os alimentos são oferecidos em pedaços maiores para que a criança consiga, por exemplo, pegar um palito de banana, porque não usamos os cortes em formato redondo, não se corta em formato redondo para uma criança em BLW, até para evitar um possível risco de engasgo, enfim, não é. Vamos evitar ao máximo que a criança possa engasgar. Mas conforme a criança vai crescendo, o tamanho dos pedacinhos vão diminuindo. A vantagem, na minha opinião, do método BLW é que a criança ela aprende o sabor único do alimento, como eu havia falado, e ela, na minha opinião, aceita melhor novas introduções alimentares de novos sabores. Eu tenho 2 filhos. Nos 2, eu tive que usar os 2 métodos. No meu primeiro filho, eu tentei usar o BLW e ele não se adaptou de forma alguma. Eu tive que voltar atrás e ir para o método tradicional. Hoje ele se alimenta muito bem de todos os alimentos. E eu dei sim papinha amassada para meu filho. Inicialmente eu misturei as comidas, os alimentos, fiz uma sopa, dei para ele. Já no meu segundo filho, ele se adaptou muito bem ao BLW. Então, por experiência própria, por mãe de 2 meninos, eu digo que, na minha opinião, o método que melhor vai se adaptar ao seu filho é aquele que ele mais aceitar. Como eu falei, eu tenho 2 filhos e cada um usou um método diferente. E o resultado final foi: os 2 se alimentam muito bem hoje, de forma tradicional ou pelo método BLW, eles se alimentam muito bem, eles aceitam muito bem os alimentos. O que inicialmente comeu pelo método tradicional, hoje em dia ele come sozinho tranquilamente, por eu ter dito que é um método mais passivo, um método tradicional é um método em que a criança fica parada e a comida vem na frente dela. O método tradicional é totalmente oposto, a criança busca o alimento. Nos meus 2 filhos, o resultado final foi que eles se alimentam muito bem e sozinhos. Às vezes as pessoas falam que quem se alimenta do método tradicional não come sozinho depois. Come sim, basta você ensinar. Então, escolha o melhor método de introdução alimentar para o seu bebê. Na minha opinião, é o método que ele vai escolher, o bebê escolhe. A gente até pode ter uma preferência, eu gostaria que ele comesse pelo método tradicional ou pelo método BLW, mas vai naquilo que ele se adaptar melhor. E no meu segundo filho, que comeu pelo método BLW, muitas vezes eu misturava os métodos. Não quis comer frango, eu ia lá, fazia uma sopinha e dava para ele, ele comia também. Então vai muito da criança, do quanto ela vai aceitar. O importante é que ela coma, que ela consiga desenvolver o dicionário alimentar, que ela tenha um paladar extremamente aceitável para todos os tipos de alimentos e que no final ela consiga comer à mesa com todo mundo e sozinha. Esse é o grande objetivo. Se você ainda tiver mais alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês e tirar todas as dúvidas. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.